Bom dia! Hoje eu quero falar com você, mãe, que tem o tipo de sangue negativo e está grávida. Ou você que vai engravidar. Alguns cuidados que você precisa ter. Primeira coisa, você precisa verificar se o seu esposo tem fator RH negativo ou positivo. Por quê? Se o seu esposo tem um fator RH negativo, não existe problema nenhum. Mas se o seu esposo tem um fator RH positivo, que é o mais frequente, realmente o fator RH positivo, você precisa tomar alguns cuidados. Você que não engravidou, você precisa fazer alguns exames para ver se você já foi sensibilizado ou não. Por quê? Se você já foi sensibilizada, o seu bebê está em risco e a sua gravidez está em risco. Então tem um examezinho que se faz, procura o ginecologista mais próximo e vai fazer um exame chamado Combis indireto. Se ele estiver negativo, beleza, tudo bem, você pode engravidar sem problema nenhum, vai ter que fazer um segmento pré-natal mais de perto, mas se o seu sangue, se você já foi sensibilizada, aí um risco é muito grande. Você pode engravidar? Pode. Você pode ter um bebê? Até pode, mas você já tem um fator de risco muito grande, muito forte, para que essa gravidez não evolua bem. Tá? Mas se você já engravidou, e você é fator RH negativo, precisa fazer alguns exames com o seu obstetra para ver como é que está, para ver se o neném está em risco ou não. E exatamente esse Combis indireto. E nós podemos fazer isso com tranquilidade, acompanhando mensalmente com esses exames, e também nós podemos garantir que esse bebê nasça com saúde. Mas é preciso que de forma precoce nós saibamos como é que é a situação sua e do seu bebê. Então, mãe, você tem o sangue negativo, você precisa fazer exames para ver como é que está. Se você já foi sensibilizada, existem exames específicos feitos na medicina fetal para garantir que o seu bebê nasça bem. Por exemplo, digamos que você tem o sangue negativo e o seu exame mostrou que você já foi sensibilizada, ou seja, o sangue do bebê já se misturou com o seu sangue e o seu organismo começou a produzir anticorpos contra o seu bebê, nós podemos ajudar para que esse bebê nasça saudável. De que forma? Através de exames invasivos em obstetrícia, um deles é a cordocentese, que será tema futuro aqui, que nós ainda iremos falar sobre isso, mas através da cordocentese a gente consegue ver como é que está o sangue do bebê, nós conseguimos inclusive dar sangue para o bebê, transfundir ele, fazer uma transfusão intraútero, garantindo assim que ele realmente cresça saudável. Mas, se você ainda não foi sensibilizada, o que nós podemos fazer? Através desse exame de sangue, mensalmente, vai garantir que você vai entrar em contato ou não. E nós vamos orientar você que, toda vez que você tiver um sangramento, você tem que procurar seu médico. E existem, inclusive, medicamentos que nós fazemos durante o pré-natal para garantir que você não seja sensibilizado e não crie essa doença, essa síndrome, né, da anemia fetal. Por quê? Como é que ocorre essa imunização? O sangue do bebê entra no sangue da mãe, a mãe reconhece esse sangue como um corpo estranho e começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles atravessam a placenta, vão na circulação do bebê e começam a destruir o sangue do bebê. Ou seja, leva a uma anemia progressiva do feto até a morte. Por isso que é necessário esse acompanhamento. E muitas vezes nós precisamos fazer uma transfusão intraútero para que esse bebê não vá a óbito devido à anemia fetal intensa. Então, mãe, você que é fator RH negativo, procure o seu médico, procure saber se você já foi sensibilizado ou não, porque baseado nisso, ele tem um monte de exames, inclusive um exame chamado dopplerfluxometria, em que nós conseguimos analisar se esse feto está com anemia ou não, se ele precisa de sangue ou não. Então, é necessário um acompanhamento de perto nas pacientes que têm fator RH negativo. Pode ser A negativo, O negativo, não importa. Se for o fator RH negativo e o pai for positivo, o seu bebê pode estar em risco. Então procure seu médico, se oriente e tenha um pré-natal tranquilo.